Bom, pessoal, bom dia, 29 de agosto, 9h25 da manhã, finalmente horário de Brasília, né? Estou de volta, então, às atividades aqui, presencialmente, né? Claro. Vamos iniciar o nosso relatório da semana, eu considero bastante importante, dadas as situações que a gente vem enfrentando, vamos falar por parte. Dessa vez eu vou incluir S&P, vou incluir uma parte de política, está acontecendo algumas coisas bastante estranhas no Brasil, né? Ou não estranhas para alguns, mas vai ser muito importante a gente discorrer alguma coisa a respeito disso, principalmente nesses momentos que antecedem as eleições e depois a gente vai na sequência, iniciando com soja, dólar, milho e etc. Tá bom? Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento momentâneo. Aqui eu estou num quarto de hotel, agora estou na região de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e então vamos iniciar esse relatório nesse momento. Eu queria iniciar com o S&P, eu acho que é bastante importante, né? A gente tinha comentado algumas situações aqui nesse momento, onde a gente falou que o gráfico iria chegar nesses patamares de preço na região dos 4.400, onde ele encontraria uma grande resistência, tocando nessa trendline de baixa e tocando nessas resistências que a gente encontra nessa faixa de preço. Foi exatamente o que aconteceu. Então, nas últimas 2 semanas, né, a gente enfrentou essa realização aqui. Eu havia comentado que a gente iria encontrar um resultado para esse impasse somente no final do ano de 2022, se a gente olhar no gráfico semanal, talvez um pouquinho mais à frente ainda. Então, a tendência natural desse gráfico é ele fazer esse tipo de movimento aqui, o que a gente considera como um movimento de bandeira. No acumulado do ano, o S&P 500 ele acabou caindo 15%, se a gente olhar por médias, né? E o Nasdaq caiu 22%, comparando com o Dow, que caiu em torno de 11%. Isso aí basicamente em função da última informação do presidente do Fed, né, o Jerome Powell. Ele enfatizou o compromisso dos bancos centrais em manter seu plano de aperto de política e deixou claro que o Fed continuará a aumentar as taxas de juros. Então é muito cedo para considerar algum tipo de mudança na política monetária, né? Ele fez essa declaração exatamente aqui nesse momento, o que impulsionou os mercados para baixo, ou seja, taxas de juros mais altas, as pessoas saem dos mercados de ações e vão para os mercados de renda fixa, né? Hoje você pode ser remunerado em taxas de juros mais altas em dólar, né? Então, por que investir em ações nos Estados Unidos, por exemplo, né? Ou no Brasil, enfim, sendo que você pode ser remunerado em dólar, com o dinheiro parado em algum lugar sem o risco da renda variável nesse caso. E esse foi o tom do que fez com que esse mercado caísse aqui para essa região inferior, né? A gente vai ter, na minha visão, né, aos mesmos movimentos assim que os índices chegarem aqui nessas casas de preço, onde a gente está indicando em vermelho aqui, também ocorreria a situação onde as ações estariam de certa forma mais baratas, fazendo com que esse preço venha a ser impulsionado tanto para um lado quanto para o outro, até a gente tomar novas decisões mais importantes aqui até o início do ano que vem. O tom geral mais severo da entrega do Powell foi tomado por muitos no Wall Street como o sinal de que o chefe do Fed não está interessado em tentar acalmar os temores dos investidores para esfriar a inflação nesse momento. É muito importante a gente lembrar para os otimistas que estão contando com grande parte da inflação para sair do segundo semestre de 2022, o que ele permite que eles acreditem que o Fed encerrará sua campanha de aperto, de corte nas taxas nos inícios de 2023. Então as notícias também estão corroborando para essa situação aqui, né? Essa linha amarela está bastante conservadora, né? Porque ela está em 20, desculpa, ela está em 6 de março de 2023. Então tem uma certa margem aqui, né? Eu falei em janeiro que seria por aqui. Ela está trabalhando até março entre essas duas linhas azuis que a gente está enxergando na tela aqui nesse momento. Bom, eu preciso comentar alguma coisa a respeito da situação política do que a gente está enfrentando agora, né? Eu achei bastante grave o que está acontecendo, então não poderia ficar fora de comentar, porque isso não está sendo bastante divulgado
por conta das arbitrariedades que estão acontecendo por parte do STF nesse momento, que parece ser uma situação de cunho político. Na verdade o buraco é um pouquinho mais embaixo, né? O que aconteceu na semana passada foi a questão da apreensão dos celulares, bloqueio de conta bancária, banimento de redes sociais de alguns grandes empresários do Brasil, né? Entre eles o mais conhecido, que é o Luciano Heng, da Havan, entre outros, né? Eles tinham um grupo de comentários lá entre eles a respeito das situações políticas, e teceram alguns comentários a respeito de política, como todo mundo faz nos seus WhatsApps, né? Eu faço aqui, vocês fazem aí, todo mundo comenta essas situações. O que passou desapercebido ou que é arbitrário nesse momento, e a minha opinião é bastante grave, então por isso eu tento entrar em contato aqui explicando isso, né? Ou falando a respeito disso, porque isso nada mais é do que uma situação de censura, né? Então, busca e apreensão de celulares por conta de conversa de WhatsApp é muito mais grave do que a gente imagina, né? Então, em termos de arbitrariedade extremamente grave em relação a isso, que a gente não pode passar desapercebido. Porque estando em uma posição ou outra em um sistema democrático, a gente não pode deixar que isso aconteça de forma impune, né? Porque isso se trata de governos como China, como Coreia do Norte, né? Então a gente já startou um processo onde o STF trabalha de forma arbitrária. Mas para ser mais simples, né? Conversando com alguns colegas, o que acontece é que basicamente que o Alexandre de Moraes, como vítima nesse caso, ou suposta vítima, ele não poderia julgar não poderia fazer o julgamento sendo ele relator e vítima ao mesmo caso, né? Os empresários não têm foro no STF, então eles não poderiam ser julgados por lá. Os supostos crimes não são evidentes, considerando como milícias digitais o que estava constando, né? Então isso não tem a ver. As conversas privadas violadas, que para mim é o mais grave, né? O mais importante, o mais difícil de engolir nesse momento. Você imagina todas as suas correspondências serem violadas porque algum ou outro poderoso do Brasil acha que isso é importante ou não, né? A Procuradoria-Geral da República, ela não foi ouvida previamente para poder fazer a abertura desse tipo de situação ou permitir busca e apreensão, né? Então, o que aconteceu foi que a conta do Heng e de outros colegas dele foi bloqueada sem indicar qual foi a motivação ou qual foi o Twitter dele, ou o tweet dele, ou qualquer coisa que ele tenha publicado que tenha ido contra o status quo do STF. Então, não era necessário o bloqueio de contas, né? Porque o delito estava em cima de uma informação, de uma emissão de opinião, não em cima de algum tipo de crime que pudesse ter sido justificado por bloqueio de contas. E agora, nesse momento, os advogados estão sem acesso aos autos para que possam exercer ampla defesa para os acusados, nesse caso, né? Aqui alguns dos empresários, né? Então, o que a gente precisa prestar atenção nesse momento, pau que daí Chico, daí Francisco, né? Com esse tipo de situação, fácil a gente observar que pode acontecer com qualquer pessoa. Estou, de certa forma, me arriscando falando disso no relatório. Eu sei que ele é restrito, mas eu assumo essa responsabilidade aqui para manter todo mundo informado sobre as coisas que estão acontecendo agora, né? E da importância política que a gente está enfrentando nesse momento no Brasil. Torço para que a gente tenha uma reação mais rápida antes que isso pode se tornar uma situação mais grave ou, de certa forma, irreversível para o Brasil, que tem vindo, de certa forma, apesar de todas as mazelas, tem ido, na minha visão, né, de forma mais coerente. Não estou assumindo nenhuma posição política aqui, mas só chamando a atenção para as situações que estão acontecendo em forma de arbitrariedade no Brasil. Vamos iniciar com as nossas informações a respeito de commodities, que é o que a gente veio fazer aqui, né? Mas eu não poderia ficar fora de emitir essa opinião nesse momento. Bom, iniciando com soja, né? A gente conseguiu um avanço bastante importante, né? Principalmente pelo fato dele ter trabalhado acima na casa dos 14,50
conforme eu havia informado para vocês, né? Agora a gente tem um pouquinho de ansiedade nesse mercado, eu percebo isso como real, conversando com alguns colegas, nesse momento, principalmente pelo fato de a gente estar encarando uma situação onde a gente vai enfrentar dificuldades para romper essa trendline de alta, não vai ser tão simples assim, e continuamos mantendo o preço espremido dentro dessa faixa aqui, né? Então agora, claro que é uma grande oportunidade, considerando que ele está acima, mas a gente precisa compor o preço de forma mais inteligente. Nos últimos períodos a gente conseguiu ganhar 60 centavos nos últimos tempos, né? Nas últimas 2 semanas, e acabou recuando um pouquinho durante essa noite anterior. O que acontece aqui é que a gente tem essa formação de preço aqui bastante clara sendo formada aqui, né? Então ela deve ser essa formação de preço que vai tomar o preço de soja como base, né? Então o preço de 22 de novembro ele ainda está acima, 1,60, mais alto do que a mínima registrada no final do mês de julho, que estava em 12,88. E os preços estão cerca de 1,40 a mais em relação às máximas no início de julho de 2022 em 15,84. Então os otimistas agora estão apontando para uma demanda doméstica mais forte para os preços, ou preços mais altos do farelo e do óleo, ajudando também a sustentar o mercado geral. Por que eu estou falando isso? Para essa formação de preço ser respeitada, a gente tem que considerar todos os fatores qualitativos e quantitativos. O de preço a gente está enxergando aqui, né? Que é bastante claro para vocês. Vocês já estão acostumados, principalmente os mais antigos aqui, estão acostumados a ver esses preços serem respeitados. Mas do ponto de vista geral, qual que é a percepção para esse momento? Essa demanda doméstica está sendo mais alto, sustentado pelos preços de farelo e de óleo, como eu disse, e os otimistas também tiveram algumas manchetes favoráveis em relação às compras chinesas, né? Por outro lado, os pessimistas estão dizendo uma fraqueza no mercado macro global, que está sendo contínuo, especificamente na China, juntamente com o dólar americano, que acaba ficando forte, né? O que vocês observaram também aqui, a gente vai falar de dólar depois. O dólar caindo, ele não carrega os preços do soja em reais para esse momento. Outra argumentação dos pessimistas, né, estão pensando que essas últimas chuvas que aconteceram nos Estados Unidos, elas acabaram favorecendo a produtividade por lá e favorecendo também uma queda de preço. Você veja que essa movimentação aqui, na minha percepção, ela não tem absolutamente nada a ver com o clima nesse caso, né? A gente está iniciando os farms, os crop farms, né? Eles estimaram novamente uma safra nos Estados Unidos de 4,535 bilhões de bushels, ou seja, uma média de 51,7 bushels por acre, que vai de acordo com o que o USDA está falando e o que eu venho contrariando já há 2 meses, né? Então, a nossa informação aqui ela é baseada em mais do que os crop tours, né? E a gente continua contrariando essa informação por parte do USDA. A gente não enxerga nesse momento, ainda sendo otimista, que essa produtividade de soja consiga trabalhar acima da casa dos 51. Vamos considerar 51,5 sendo otimistas, né? Então, alguns dos resultados da ProFarmers, por exemplo, em Iowa é 60 bushels por acre contra 58, Illinois 64 contra 66, Nebraska 53 contra 55, Minnesota 52 contra 50, continuando, Indiana 59 contra 60, Ohio 57 contra 57, a previsão de Dakota do Sul 41 contra 43. Então, de mamanda caducando aqui, a nossa previsão é que no geral a gente não consiga chegar nos recordes de produção americanas, que está sendo falado por lá, né? Então, que poderia também ser um fator baixista de soja, já foi comunicado e ele já está embutido nesse preço. Então, o que a gente está comentando com vocês é uma informação nova, mas já de certa forma já prevista nos preços que estavam por aqui. Ou seja,
com excesso de produtividade americana, porque esse preço aqui não caiu, né? Então é preciso a gente ficar bastante atento a essas situações que estão acontecendo agora, que vão ponderar o preço para as próximas semanas. O outro fator extremamente relevante foi a informação da Conab, né? Sempre, todo ano, eles fazem esse tipo de aberração aqui. Eles geralmente, né? Todo ano a gente tem recorde mundial de produtividade sendo atingido no Brasil e tal, todo ano desse jeito. Eles acabam fazendo esse tipo de informação e sempre prejudicando o preço como um todo, né? Porque dá a impressão que a vaidade das pessoas que interpretam esses números, ela é muito maior do que a responsabilidade sobre emitir essas opiniões, né? Que é bastante prejudicial. Muitas agências de notícias se pautam nesses números, né? O que é realmente muito ruim, né? Porque é um número vago. Só para se ter uma ideia, está se falando de 150 milhões de toneladas contra 126 produzidas no ano passado. Está correto que a gente... E nem 126 né? A gente produziu menos. Está correto que a gente teve problema de seca ano passado, mas você conseguir crescer em 20 milhões de toneladas no Brasil de um ano para o outro, um ano de dificuldade como esse, me desculpa, mas enfim, deixa só a mídia tradicional falar com as pessoas que ainda a ouvem, né? Eu conversei com alguns agricultores na vinda, né, do meu período fora do Brasil, e eles estavam sendo um pouquinho mais agressivos em relação às vendas da safra, por conta das situações que eles estavam encarando como uma grande oportunidade o preço ter chegado aqui, né, como um limitante, né? Então alguns tomaram a decisão de que em o preço considerado ficaria dentro dessa casa de preço entre os 13 e os 14,50, aqui seria uma grande oportunidade de venda, e eu não posso dizer que eles estão errados pensando dessa maneira, né? A gente vai precisar de mais informações e principalmente mais tempo para que esse preço se mantenha acima da casa dos 14,50. Para o momento que a gente tem para a soja é isso, né? Vamos esperar que ele se mantenha aqui acima. Ele deve perder um pouquinho de força durante o início dessa semana e fazer algum tipo de movimentação, mais ou menos como essa que a gente vê por aqui, né? Então, ainda hoje a gente tem preços de certa forma saudáveis aqui na casa dos 14,63, considerando que maio de 2023 já está abaixo dos 14,50. Então, a oportunidade já está aqui para quem precisa fazer negociações, né? Mas se a gente considerar que o clima está bom e pode piorar, que as demandas estão baixas e podem melhorar, considerando que as produtividades e as americanas estão muito altas, podem piorar, e as previsões da Conab no Brasil com certeza não vão chegar nesses valores de produtividade, né? A não ser que aconteça algum tipo de milagre, a gente tem a possibilidade de trabalhar altista em soja, né? Não podemos desconsiderar a ação dos fundos e dos bancos aqui, que geralmente são muito mais poderosos e mais relevantes do que as nossas, né? Então o que a gente vai fazer agora é respeitar essa situação de preços aqui, aonde 13 estaria barato e aonde 14,63 estaria caro, né? Talvez a gente veja uma formação, uma consolidação de preços dentro dessa casa aqui para os próximos períodos, acima do custo dos americanos. Bom, em relação ao milho americano, né, a gente tem um gráfico bastante semelhante ao que a gente viu no soja, né? Só que com os aspectos qualitativos um pouquinho diferentes. Então, a soja a gente agregou 1,5 pontos, o milho conseguiu subir 45 centavos, né? Na semana passada, com a safra um pouquinho menor na União Europeia e nos Estados Unidos. A demanda está sendo fortemente debatida, pois os pessimistas continuam considerando a força do dólar americano e uma fraqueza na economia global. Fora que o etanol e a demanda de exportação estão sendo questionados se o milho continuar ganhando em relação ao trigo, ou seja, um comparativo entre os preços de milho e os preços de trigo. Nesse momento a gente tem o preço de trigo um pouquinho mais elevado comparando um com o outro, né?
o que faria com que esse preço precisasse ser ajustado, considerando duas commodities, nesse momento, duas commodities irmãs. Então, também conversando com os colegas a respeito de milho, eles consideram que um próximo problema a ser enfrentado pelas questões climáticas, vou colocar para vocês algumas fotos das roças americanas lá, onde o milho também está bastante espichado, eles estão começando a considerar 90 milhões de bushels a menos nessa situação, que faria com que esse preço tivesse que trabalhar nas casas superiores. A minha opinião a respeito desse momento também é parecida com a do soja. A gente deve manter esse preço do milho dentro dessa casa dos 7,78 mais longo, né? E dos 6,30 aqui embaixo. Então, talvez algum teste aqui nessa casa inferior para que ele pudesse passar pela essa linha azul. Agora vocês vejam também como é importante a questão dos gráficos, muito poucos prestam atenção nisso, não é o caso aqui, né? Como eles respeitam, né? Como os gráficos respeitam as linhas pré-determinadas. Então essa linha azul no 6,78 ela não está aqui à toa, né? Ela vai precisar ser vencida para que o preço consiga trabalhar acima. Nesse momento a gente tem um pouquinho de dúvida, e a formação de preço do milho ela é um pouquinho mais longa para a parte inferior aqui nesse momento. Então, se a gente observar o preço mais aceito para milho nesse momento, ela está na casa dos 6,47, que seria essa faixa de preços aqui, né? Bastante próximo do custo dos americanos. A previsão estimada está em 14,359 bilhões, um rendimento médio de 177 bushels por acre. Ela é mais viável e mais factível do que as roças de soja, embora eu acho que nenhuma das duas estejam dentro do que a gente vem imaginando, né? Os crop tours nos Estados Unidos, eles iniciaram ou começaram a ser visualizados ou considerados pelo próprio USDA a partir do mês de setembro também, como é de conhecimento de vocês, né? Pouca gente sabe, mas os relatórios do USDA, eles desconsideram os crop tours até o início do mês de setembro. Então agora vão começar a ser considerados, e a nossa pré-previsão do relatório de setembro é de que esses números sejam ajustados para baixo, né? Então, caso a gente não veja esses preços tanto de soja como de milho abaixo do suporte, a gente vai ver alguma situação de preço sendo elevado, né? Não temos muita argumentação, por exemplo, para soja e milho trabalhar acima na casa dos 7 ou dos 15 no caso de soja, que dá 2 para 1, vocês já sabem disso, mas a gente não tem uma motivação baixista nesse momento para a soja. Na verdade, o que a gente não tem aqui é notícia suficiente para que ele venha trabalhar acima, tanto para soja quanto para milho nesse momento. Bom, em relação ao dólar, né, a gente está mantendo a nossa previsão anterior, onde ele iria encontrar alguma dificuldade acima da casa dos 5,20, ele deixou uma indecisão aqui nessa casa, né, e a gente tinha comentado que a movimentação normal do preço do câmbio seria mais ou menos essa aqui, antes de que ele pudesse fazer alguma movimentação para as casas superiores de preço. Foi o que aconteceu nesse momento. Durante a semana, possivelmente ele deve fazer algum teste aqui na casa dos 5, talvez não, né? Considerando que ele já está aberto nesse momento e está trabalhando a 5,075, né? Ou seja, 5 redondo, né? Talvez ele faça algum toque e vai ser pressionado possivelmente aqui nessa trendline de alta assim que esse preço chegar por aqui. A pergunta que a gente precisa fazer para considerar o câmbio nesse momento é por que ele trabalharia abaixo da casa dos 5, considerando que a gente tem uma eleição se aproximando bastante logo e algumas situações de política e de economia bastante graves sendo consideradas nesse momento. Então, mesmo o câmbio estando trabalhando aqui nessa faixa de preço inferior, não é a nossa previsão para essa semana que ele se mantenha nessas faixas de preço, né? A nossa previsão macro para o câmbio está bastante fácil, né, em linha aqui, porque se a gente olhar a longo prazo é que ele mantenha essa consolidação que já vem aqui há bastante tempo, né? Então, sem novidades
para o dólar para a semana. A gente só vai mudar a nossa opinião caso ele venha a perder a casa dos 4,97, que não é o que a gente está esperando para o momento. Bom, em relação ao milho brasileiro, né, a gente não teve emoção nenhuma, né? Não sei para quem acha que o preço está baixo, que também acho. A gente teve nessas movimentações bastante restritas nos últimos meses, né? Onde ele vem se comportando na casa dos 89,70 até aqui nessa casa inferior, respeitando essa formação de preços aqui, né? A gente está bastante próximo desse suporte, onde a gente falou que ele iria trabalhar, basicamente pela questão do câmbio, né? Então, o que fez com que esse milho não conseguisse avançar simplesmente foi o dólar ter caído de 5,20 para 5, para ser mais ou menos arredondativo nesse caso aqui, né? A gente tem esse suporte extremamente forte, pode ser que ele venha a ser testado aqui nos 83, mas a nossa previsão é que ele continue trabalhando dentro dessa formação de preço em algum momento próximo da casa dos 100, e aqui vamos considerar essa casa dos 83 nesse momento, né? A gente acha que esse milho deva fazer essa movimentação o mais breve possível aqui, indo buscar primeiro 89,69, depois 95,26 no início do mês de setembro. Bom, em relação ao arroz, né, conforme combinado, ele tinha que realizar em algum momento, foi esse movimento que ele fez durante a semana passada, onde ele veio testar os preços abaixo da casa dos 17. Então, a minha percepção a respeito do preço é que ele fez uma movimentação bastante interessante, né? Primeiro que ele deixou alguma informação que abaixo dos 16,50 ele não seria um preço muito aceito, né? A gente viu duas movimentações bastante interessantes e agora uma terceira, né? Se a gente observar mais de perto, deixa eu aproximar mais essa consolidação aqui, para que ela fique mais visível, né? O que a gente vê aqui é o seguinte: primeiro, a rejeição desse preço na casa dos 16,60, ele foi bastante rejeitado, depois outra rejeição bastante forte, depois outra rejeição bastante forte e agora uma mais forte ainda. Então, assim que o preço chegou tocando esses patamares de preço logo abaixo dos 17, ele foi amplamente rejeitado. Então, a nossa percepção para o momento do preço do arroz, de certa forma um pouquinho mais arriscado, mas a gente pode tentar pensar em alguma coisa nesse sentido aqui. 16,64 na parte de baixo e 17,48 na parte de cima, né? A gente conseguiu, conforme o combinado, chegar nas partes superiores, o que eu havia falado para vocês que ele poderia chegar na casa dos 18, né? Ele chegou 17,80, que é um excelente preço aqui, né? Que deixa uma grande oportunidade aqui. E agora aqui, para que ele continue subindo, a gente precisa que ele tenha um fechamento acima da casa dos 17,48, que vai fazer com que esse preço possa vir tentar chegar alguma coisa nos 18,59, né? É a nossa previsão para o momento. Caso isso não venha acontecer, a gente vai ver esse preço trabalhando novamente dentro dessa consolidação. Bom, em relação ao algodão, recapitulando, né, a gente teve essa realização de preço, aqui a gente está trabalhando nos preços em prejuízo, a gente previu que ele fosse trabalhar acima na casa dos 102, que não seria fácil, mas ele acabou passando facilmente por aqui, que ele iria tocar o 115, foi o que ele fez também, e que ele iria enfrentar algum tipo de dificuldade para trabalhar acima dessa casa de preços, foi o que ele acabou confirmando por 1, 2, 3 semanas consecutivas, né? Nesse momento o mercado está em dúvida do que pode ser tratado como correto para o preço aqui. Eu falei para um colega da Bahia que o normal do preço fosse que ele viesse fechar esse gap aqui e que para que ele pudesse voltar a subir, né? Isso acabou não acontecendo, infelizmente, porque eu gostaria que esse preço tivesse fechado esse gap antes de tentar subir novamente, porque gaps são fechados em um momento ou em outro, né? Então talvez seja essa movimentação que a gente está enfrentando agora.
A gente tem o 120 como uma resistência bastante forte a ser quebrada. Ela foi tentada por 3 vezes e não conseguiu. E agora possivelmente a gente vai ver esse gap ser fechado, né? Então a nossa previsão de preços para essa semana vai ser alguma coisa em torno dos 114 e dos 120. A gente tem 8 pontos para ele navegar aqui, né? Então se a gente considerar 116, talvez 109, exatamente fechando o gap durante o período dessa semana, para que ele possa ainda tomar uma posição. A gente tem essa consolidação aqui muito forte, né? Talvez seja o que venha a tomar o preço do algodão como verdade para os próximos períodos, né? Para nós, eu sei que os preços não estão excelentes, igual estiveram a períodos anteriores aqui, mas do ponto de vista de saúde financeira das roças de algodão, é, né, muito importante que ele venha trabalhar acima dessa casa de preço aqui, onde a gente estaria trabalhando na casa de preços com prejuízo abaixo do 1, né, ou abaixo do 100. O 102 ele fica como um suporte extremamente forte aqui, na minha opinião, pode ser testado em algum momento, mas o preço do algodão para a próxima safra 2023, na minha opinião, ele vai trabalhar dentro dessa casa de preços aqui. É uma formação de preços nova, né? Mas a gente tem ela de certa forma bastante forte, aonde 130 seria um excelente preço e o 102 seria uma base de preço mínima aqui, né? Aqui a gente teria ação muito grande de compradores e aqui em cima a gente teria ação muito forte de vendedores. É muito cedo para falar isso, né? A gente tem toda a safra da América do Sul para ser conduzida agora, né? Mas respeitando a técnica e a informação que a gente adquiriu, eu acredito sinceramente que isso venha a acontecer. Vamos ver se a gente confirma igual a gente conseguiu fazer durante todo o período do ano passado. Bom, pessoal, então uma boa semana para todos, bons negócios, né? Se tiver alguma informação relevante, algum zoom que precise ser feito, estou à disposição. É muito importante. Bem-vindos os novos, né, que estão participando do relatório nesse momento. Espero que seja bastante útil, também espero que seja bastante conduzido com bastante calma. Isso não vai ser um negócio que vai ser aprendido de dia para de noite. Conto com o apoio dos que têm há mais tempo, né, que já veem essas informações de forma comum aqui, já está tranquilo. É um processo de construção aqui que a gente vai conduzindo com todo carinho, com toda calma, né? Eu fico à disposição para qualquer informação. Assim que tiver alguma notícia relevante, a gente volta a entrar em contato.